Aleluia, 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 aleluia. Acreditaste, Tomé, porque me viste. Felizes os que creram sem ter visto. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então, os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Estes sinais foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Por um instante, no silêncio do nosso coração, rezemos, invocando o auxílio do Espírito Santo, pois só Ele pode dar-nos
a compreensão que leva ao crer. Peçamos, supliquemos. Amém. Acreditaste, Tomé, porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Imediatamente após a morte e a ressurreição de Jesus, o Espírito Santo providencia, ao longo da missão de Jesus, nos 3 anos em que ele caminhou com a igreja, os apóstolos, os discípulos e discípulas dele, o Espírito Santo foi providenciando aquilo que seria o necessário para nós, para que pudéssemos acreditar sem ver. Acreditar sem ver não é uma fé mágica, não é uma fé de lavagem cerebral. Você tem que acreditar, tem que acreditar, tem que acreditar, como no martelo. Acreditar sem ter visto a pessoa física do ressuscitado e sem poder tocá-lo fisicamente, enfiando o dedo na ferida. Acreditar sem ter visto, porque Cristo, no Espírito Santo, providenciou vários modos pelos quais ele se faz presente em nossa vida, em nosso meio. E ele insiste. Os textos, a primeira leitura, o Salmo, a segunda leitura e o Evangelho insistem em quais são os modos pelos quais é possível a gente crer sem ver o ressuscitado. Rapidamente, correndo o olhar, pegue a primeira leitura. Número 6. Acreditar sem ver o ressuscitado, porque nós temos um modo estrutural que dá-nos base para crer. Muitos sinais e maravilhas eram realizados entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Desce o olhar no versículo 15. Chegavam a transportar para as praças os doentes em camas e macas, a fim de que quando Pedro passasse, pelo menos a sua sombra tocasse alguns deles. Pronto, a partir de agora o ressuscitado se faz presente pela organização da igreja, os apóstolos e a presença e o toque da igreja, até a sombra, os apóstolos. Segundo modo pelo qual nós vemos o ressuscitado, a segunda leitura. O versículo 10. Nós vamos ficar vários dias lendo o Apocalipse. O menino João, que se converte e prega o Evangelho com tanto entusiasmo, é feito prisioneiro na ilha de Pátimos, por causa da palavra e do testemunho que ele dava de Jesus. E o menino João está preso, presídio de segurança máxima, mas ele não perdeu a noção, ainda que num presídio, ele acompanha o ritmo do tempo, e tem um dia que se difere de todos os outros dias. Versículo 10. No dia do Senhor, leia. Fui arrebatado pelo Espírito, e ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta. Espera lá. Então, primeiro sinal, a igreja, os apóstolos. Segundo sinal, o dia do Senhor. Para crer
sem ver, as mediações são a Santa Igreja, na organização dela apostólica, e os bispos são os sucessores autênticos dos apóstolos. O dia do Senhor é o domingo. O dia que você não pode vir à missa, também você experimenta ser arrebatado pelo Espírito Santo e levado para a liturgia no céu. Não pude ir à missa, mas o Espírito me pegou e me arrebatou. Eu abri os olhos, estava no céu, na liturgia lá. Vamos ao Evangelho. Os apóstolos, o dia do Senhor, e vai repetir essa ideia, mas tem mais duas. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, de novo domingo, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam. Primeiro sinal, os apóstolos. Segundo sinal, o dia do Senhor. Terceiro sinal, a reunião da igreja. 8 dias depois, você pode descer o olhar lá no versículo 26, aí no Evangelho. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos. Os apóstolos, o dia do Senhor e a reunião, a celebração eucarística. Quarta garantia para você crer sem ver. No Evangelho, versículo 30 e 31. Desça o olhar lá embaixo. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos apóstolos que não estão escritos neste livro. 31, leiam comigo. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Crer e ter a vida em nome dele, através da palavra escrita. Os apóstolos, a igreja, o dia do Senhor, a reunião, a celebração eucarística e a palavra. As 4 garantias de que você não precisa ter a fé de São Tomé para crer. Você pode crer sem ver. E os bem-aventurados que Jesus diz, bem-aventurados os que creem sem ter visto, somos nós, que temos a igreja, os apóstolos, o dia do Senhor, a celebração eucarística e a palavra. Domingo que vem a gente vai ver os discípulos de Emaús, a Eucaristia, a palavra e a Eucaristia. Pronto. Dito isso, está resolvido o problema que a nossa fé não é uma fé nem de lavagem cerebral, que você tem que crer porque tem que crer. Então chega um convencimento de tanto ter um pensamento obsessivo, eu tenho que crer, daqui um pouco você tem uma programação lesionada no cérebro que você passa a crer por um tormento de obsessão. Não é essa a fé cristã. Ou crer por causa do medo das portas fechadas e na rigidez de uma norma e de uma doutrina cega que você tem que, pelo medo e pelo fechamento, você crer. Também não. O crer supõe uma abertura de visão. Vamos lá? Jesus entrou no versículo 19 e 20 do Evangelho. Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse, brada: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Lá em cima estavam no anoitecer, nas portas fechadas e no medo. Agora estão
na contemplação do ressuscitado, recebendo dele a paz, as marcas do amor dado, que gera alegria. Sai o medo, entra a alegria. Sai o fechamento, entra a luz do ressuscitado. A partir daqui, dessas 4 colunas, a igreja, o dia do Senhor, a reunião da comunidade, a palavra, repito, depois em Emaús vem a 5ª estrutura, que é a Eucaristia, o pão partilhado. A partir dessa estrutura, você tem todas as condições para ter como o livro do Apocalipse trata, foi dado um selo aos que nele creem. O selo é a paz. Uma paz, uma alegria que vem de uma realidade que não é daqui. Não é da comum realidade. Não é a paz das armas, das guerras, garantida pela eliminação do outro. Não é? A paz da guerra é aquela que você garante a partir do eliminar o outro. Essa paz aqui, ela é uma paz que brota das marcas das mãos e o lado. Essa paz você alcança pelo amor dado. Mostrar as mãos e o lado é dizer assim: eu estou em paz porque olha aqui o amor que eu dei, olha os calos do amor que eu dei. O que gera a paz são os calos das mãos de Jesus e do lado traspassado. É Ele, o ressuscitado, que gera em nós a paz. Depois, pela 2ª vez, versículo 21, novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Ser homem e mulher que crê é ser homem da paz e mulher, homem e mulher da paz, da alegria e do envio em missão. Se você não tem clareza de qual é a sua missão no mundo, você ainda não encontrou o ressuscitado. Porque o encontro com o ressuscitado dissipa a dúvida imediata: para que eu estou no mundo? Eu sinto o envio imediato. Pronto, vai! Como o Pai me enviou, vai! Não tenha dúvida. Dúvida é para quem ainda não encontrou o ressuscitado. Digo, a eficácia da obra do cristão só acontecerá se for o cristão, a cristã, enviado. Ninguém se auto-envia. Ser enviado é se tornar apóstola. No grego, apóstolo significa enviado. Não há missão sem envio. Ninguém se auto-envia. A condicionante para tudo que eu faço e você faz ter um carimbo do ressuscitado é: quem te enviou? Quem me enviou? Paz, alegria, envio. Agora vai apertar um pouco. Depois de ter dito isso, versículo 22. Depois de ter dito isto, brada. Soprou sobre eles e disse: Brada. Recebei o Espírito Santo. Continua. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não perdoardes, eles lhes serão retidos. Pronto. Primeiro sinal: encontrar com Jesus ressuscitado, que dá 3 dons:
a paz, a alegria e o envio. Se você encontrou Jesus ressuscitado, você é homem e mulher da paz, da alegria e do envio em missão. Depois deste operar do ressuscitado, há um sopro que dá o Espírito. E o sinal de que você é cheio do Espírito, é se por onde você passa, você se torna mulher e homem, nós nos tornamos pessoas operárias e operários da reconciliação. Só temos o selo do Espírito Santo em nós, se os ambientes por onde a gente passa, a gente cria ambiente de reconciliação, de perdão, e não de encrenca, de azedume, de conflito vai ter, tensão vai ter, sempre, senão não precisaria perdoar, né? Ninguém vai ser enviado a perdoar onde não tem conflito e não tem tensão. Para ser operário do perdão, é preciso ser em ambiente de tensão, naquele casamento seu, naquele trabalho seu, nessa igreja e comunidade sua, aqui. Como perdoar num ambiente onde ninguém erra, ninguém ofende, ninguém causa nada? O que seria perdoar num ambiente pacato de pessoas absolutamente anuladas e neutralizadas no pensamento, no sentimento, na emoção, e que não gera nada em ninguém, né? Pronto. As 5 estruturas: os apóstolos, o domingo, dia do Senhor, a celebração, a reunião, a palavra, a Eucaristia. Essas são as estruturas que garantem-nos encontrar Jesus ressuscitado e sermos nós mesmos homens e mulheres da paz, da alegria, do envio. E encontrar e receber o Espírito Santo e nos tornar homens e mulheres da reconciliação, do perdão. É curioso porque o perdão entra como um tema tão exigente na vida cristã, que repetimos por 3 vezes na hora da consagração: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para o perdão dos pecados. Pronto. Depois da consagração, lá na frente, rezar como Jesus ensinou: perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Passa um pouco de novo, o sacerdote repete: não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Então, nós não somos um ambiente onde não há a tensão e o conflito e o confronto com o limite. A realidade de pecado e a necessidade de perdão perpassa a vida da gente enquanto a gente estiver nesse corpo, nessa matéria, combinação química, física de coisas tensas, conflituosas, não é? Assim, temos a graça que Tomé recebe. Tomé, versículo 24, chamado Dídimo, era um dos 12, não estava com eles enquanto Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Tomé lhe disse, juntos: se eu não vir as marcas dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. Tá bom, Tomé.
Você é da ciência e do experimento. Você é da religião manipulada. Você precisa tocar nas coisas e manipular as coisas. Você é da fé de laboratório, Tomé. Tem que pegar a hóstia e botar no microscópio para ver se ela tem sangue para ser corpo do Senhor, Tomé, né? Tem uns malucos que pensam que fé é isso. Mas Tomé vai encontrar o ressuscitado, porque vai devolver-se à primazia apostólica. Versículo 26. 8 dias depois encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa. 3 elementos aqui. 8 dias é o domingo, dia do Senhor, os discípulos e a reunião. 3 elementos. E Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: bradem. A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: bradem. Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Não sejas incrédulo, mas fiel. Incrédulo, a palavra incrédulo e a palavra fiel estão intimamente associados à fé. Fé no grego é o mesmo que dar crédito. É o que na economia chama da fidelização do cliente, né? A fidelização do cliente. Aqui é a mesma metáfora. A fidelização do nosso vínculo com a comunidade. A comunidade reunida, o dia do Senhor, a celebração eucarística, os apóstolos autenticamente constituídos. Tomé, põe teu dedo, toca. Irmã, irmão, Jesus ressuscitado traz as marcas, porque amor, quando é derramado, é dado, ele marca para sempre. Amor é uma marca que não apaga. O amor, quando se derrama em amor, fica uma marca eterna. Nada apaga, nem a morte, nem a ressurreição. Nada. Amor, quando é amor, nem a morte, nem a ressurreição apaga. Porque a ressurreição é, por excelência, o amor vivificado para sempre, por excelência. A marca que Jesus traz com ele não é para provar quem ele é, mas é naturalmente ele. Não é a marca que autentica Jesus, mas Jesus é a marca por excelência. Tomé, versículo 28, Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. A minha participação, meu Senhor e meu Deus, na comunidade, a minha convivência com os discípulos, o meu guardar o domingo, dia do Senhor, o meu esforço para ir à reunião da comunidade, a escuta da palavra, meu Senhor e meu Deus, eu vou ser fiel. Sim, eu não vou ser incrédulo, eu vou ser fiel. Eu vou fidelizar-me, meu Senhor e meu Deus. Irmãs, irmãos, permitamos hoje sermos também nós tocados pelas estruturas que Cristo providenciou, a organização que Ele deixou da igreja e o andamento do ritmo da Sagrada Liturgia no tempo e no templo. Mas permitamos, mais do que repetidores de ritos e modos rituais da igreja, não permitamos sair daqui sem tirar o véu que impede-nos contemplar a face do ressuscitado, que preenche-nos de paz, de alegria e de envio em missão. Amém? Amém. Mas não só antes de sair,
não parta sem sentir o sopro do Espírito Santo que te capacita e te qualifica para ser homem e mulher do perdão. Tem gente que diz assim: ah, padre, eu sou cheio de dom do Espírito Santo, eu faço isso, faço aquilo, aí conta tanto de coisa que faz. O dom por excelência do Espírito é se em todas as coisas que eu faço e que você faz, o resultado delas, feitas, realizadas, é se os ambientes e as pessoas ficam perdoadas e reconciliadas. Essa é a marca do Espírito. Não são as obras, mas se as obras feitas operam perdão e reconciliação. Tá claro? Gente, perdão é um trem tão difícil de dar e de receber, que é difícil também receber perdão. Não é? Às vezes a pessoa ofende a gente ofende a pessoa, pede perdão. É difícil receber perdão. Receber perdão não é fácil não. Receber perdão significa criar coragem de tirar a marca da ferida minha para lá e colocar a oferta do amor que você dá. E às vezes a gente se apega à ferida e prefere caminhar para o resto da vida com a ferida sangrando, porque você me ofendeu e eu carregarei esta marca. Perdoar significa dizer: essa ferida que você fez em mim não tem a última palavra na minha vida. A ferida que eu fiz em você não tem a última palavra na sua vida. Porque quem terá a última palavra não é nem você nem eu, mas uma terceira pessoa, o Espírito Santo. Isso talvez seja o operar mais delicado da fé. Perdoar significa, entre a ofensa, o ofendido e o ofensor, saem os dois de cena e entra o Espírito Santo. Não fica nem eu com o mal que eu fiz contra você, nem você com a ferida de estimação que você carrega, de ter prazer de repetir a mesma desgraça a vida inteira, contar meu pai um dia, e você se derrete contando. Tem gente que gruda no mal que recebeu e conta, e é amigo profundo de uma amiga, de um amigo meu, que todas as vezes que eu estou mal, eu vou lá e conto a mesma desgraça que alguém me fez e ela me escuta. Ou, sai dessa. Tira a primazia dessa ofensa da sua vida. Descole do mal que foi feito para você. Permita que o Espírito Santo seja hoje bálsamo de reconciliação. Repito, perdão é um trem tão delicado que não é obra nossa, é obra do Espírito. Perdão é obra do Espírito Santo, não é obra nossa. Nós apenas nos abrimos ao Espírito, nós apenas permitimos que Ele haja. Talvez isso não vá acontecer agora com você, talvez vá demorar um pouco. Se você der uma fresta de sopro, pode deixar que o Espírito, no ritmo dele, operará a reconciliação. Incline-se humildemente, abra-se a esse operar do Espírito. Permita que o ressuscitado te dê paz, alegria, envio em missão para realizar o perdão que o Espírito Santo operará através de você. Mas antes de sair daqui, peça a graça de encontrar Jesus, de receber de Jesus o sopro do Espírito, para que as coisas não continuem como sempre estiveram, mas haja um renovar-se em Jesus ressuscitado e no Espírito.
reze, peça, acolha o sopro. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus.